12 de fevereiro último, foram publicados 4 decretos pela Presidência da República com vistas a regulamentar o Estatuto do Desarmamento. Em razão da edição desses atos, foram ajuizadas 5 ADIs perante o STF, cuja relatoria ficou a cargo da ministra Rosa Weber. Após quase 60 dias de trâmite dessas ações, no dia 12 de abril último, foi deferida medida liminar visando suspender alguns dispositivos desses decretos. E aí surgiu justamente a celeuma com relação a pode ou não pode, deve-se ou não deve, o judiciário tem ou não tem a competência para suspender os decretos nessas hipóteses. Bom, tem que se fazer a ressalva que cabe, logicamente, ao judiciário, e especialmente ao STF, e envia, no caso de controle direto de constitucionalidade, a análise sim de quaisquer atos editados, sejam eles decretos, sejam eles leis, seja pelo Congresso, seja pela Presidência da República, ou em conjunto com eles, a depender do trâmite e do tipo de norma. Então, a dúvida com relação a essa questão em si deve ser espancada e, lógico, tem que se ter em mente que o Supremo Tribunal Federal é a maior corte do país e tem a última palavra, sim, quando se trata de análise de constitucionalidade dos atos emanados da Administração Pública Federal. Nessa hipótese, a ministra Rosa Weber, de forma muito acertada e muito cautelosa, iniciou seu julgamento afastando justamente a possibilidade de análise geral dos decretos, posto que não houve a impugnação geral item por item de todos os dispositivos dos decretos pelos autores das ADIs. E cingiu, na verdade, restringiu a sua análise apenas aos dispositivos que foram efetivamente impugnados. Até porque, como ressalva na própria decisão, houve uma preocupação, sim, em manter em vigor inúmeros outros dispositivos constantes nos decretos que são essenciais ao funcionamento do próprio sistema. E, nesse sentido, houve um acerto muito bom com relação à decisão, né? Essa restrição com relação aos dispositivos especificamente impugnados, a necessidade realmente de que isso venha a ocorrer. Nessa questão, na decisão em si, foi feita uma análise histórica da questão da regulamentação, do controle das armas aqui no Brasil, que veio desde o primeiro governo de Getúlio Vargas, nos primeiros atos, e passou inclusive pela análise de diversas leis, de algumas convenções internacionais. Enfim, houve uma análise muito extensiva na decisão liminar acerca de como é que se comporta essa questão sociológica aqui no Brasil de o cidadão ter ou não ter direito à posse e ao porte de armas de fogo. Nesse sentido, foi citado o trabalho de um economista do IPEA, o Daniel Cerqueira. É bom que se ressalve que esse trabalho foi em 2019 publicado e foi inclusive objeto de contestação pelo próprio presidente do IPEA, o Carlos von Dollinger. E esse mapa, por assim dizer, chega à conclusão que realmente grande parte do arsenal que se encontra nas mãos de bandidos aqui no Brasil tem origem em arsenais legais, seja de cidadãos comuns, seja de agentes públicos e até mesmo de forças policiais. Nesse aspecto, há que se entender realmente que a análise foi numérica nesse sentido, né? E trouxe sim uma visão geral sobre como é que se comporta, de como é que se dá, de certa maneira, o fluxo dessas armas aqui no Brasil. Todavia, embora tenha se feito uma análise horizontal da questão sociológica das armas, e até mesmo jurídica, não se fez a menção ao referendo das armas, que, como todos sabem aqui no Brasil, rejeitou a vigência ao artigo 35 do Estatuto do Desarmamento por um placar de 64% a 36%, ou seja, cerca de 2/3 dos votantes, então na época, votaram pela continuidade do fabrico e da distribuição de armas, da comercialização de armas em território nacional. E aí onde entra realmente uma questão muito importante acerca desse assunto. E eu penso que nesse sentido, o Supremo talvez deva enfrentar melhor a questão sociológica, a questão de o que o cidadão pretende. Nós estamos lidando com a maior corte do país, que tem realmente a última palavra nas decisões no que se refere ao controle de constitucionalidade.
Mas nós temos que entender também que a própria Constituição determina que todo o poder emana do povo. Na medida em que todo o poder emana do povo, as autoridades constituídas têm obrigação legal e constitucional de prestar contas à sociedade dos seus atos, das suas decisões. E se houve um ato anterior em que a população claramente defendeu a continuidade, né, rejeitou a proibição do fabrico e da comercialização de armas no país, eu penso que essa decisão teria que passar sim por uma análise dessa questão, né, até para que se preste realmente um esclarecimento para a sociedade acerca desse assunto. De todo modo, o julgamento virtual, que vai manter ou rejeitar a liminar concedida, iniciou-se no dia 16, atualmente encontra-se com pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes, e nós esperamos em breve ter um novo segmento aí de como é que vai se dar o julgamento com relação à validade ou não dos decretos. E fica aí o questionamento lançado ao público com relação à necessidade de se enfrentar realmente a decisão ocorrida no referendo das armas aí em relação ao artigo 35 do Estatuto. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.